Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje, encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Uma alegria estar aqui mais uma vez nessa linda igreja para esse culto tão especial. Quero cumprimentar o pastor Adeilson Salles, meu amigo de longa data. Que Deus o guarde, o abençoe e faça sempre prosperar. Ao pastor Francisco Alves, aquele garoto ali da voz forte. O pastor Davi Amaral é o que me deu a camisa, é o carequinha. Eu ando com trauma de careca. Tem um lá em Brasília que persegue muito a gente. Esse me ama. I love you. E uma alegria conhecer aqui o pastor Eduardo Alfaia. Eu fiz questão de perguntar o seu nome de novo, porque ontem eu preguei na igreja do pastor Silas Malafaia. E agora eu estou pregando na vigília do lado do pastor Eduardo Alfaia. Eles são parentes? São em Cristo, irmãos, né? Deus te abençoe, sucesso nessa sua caminhada e que Deus lhe dê um ano muito prodigioso, que a igreja reconheça o seu trabalho e te honre muito. Precisamos de pessoas assim, gente de coragem. Não basta mandar para Brasília ou para qualquer espaço público, quer seja municipal, estadual ou federal, não basta mandar um crente. Tem que mandar um crente que é crente de verdade. E quando se é crente de verdade, compra brigas, sabe que às vezes vai apanhar muito, mas sabe que está ali por causa de uma missão. Sucesso, Eduardo. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Me emprestaram uma camisa para pregar aqui. Cabe eu e o meu pai dentro dela. Não tinha menor, né? Abacuque capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Oração do profeta Abacuque sob a forma de um cântico. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém, igreja? Eu vou ler mais uma vez. Oração do profeta Abacuque sob a forma de um cântico. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém ainda. Isso, aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos e entendemos que dentro de alguns minutos e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta catedral com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Manaus. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre esta vigília. Manda anjos de fogo descerem aqui.
Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, Jesus, e fala conosco, e fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Me acompanha há 15 anos o meu escudeiro, pastor Roberto, agora com o nome trocado, Roberto Feliciano. Eu fui o primeiro deputado do Brasil a brigar com a Rede Globo. E não era justo todo dia eu ter que chamar ele de Roberto Marinha. Entenderam aí ou não? Só os mais velhos vão entender. Quem fundou a Rede Globo foi um homem chamado Roberto Marinha. Aí o inimigo sujo pega o deputado que briga com a Globo e dá um tecladista que chama Roberto Marinho. Então mudei o nome dele, agora é Roberto Feliciano e ponto final. Fechou, Roberto? Deus te abençoe. Queridos, eu prometo que não vou demorar muito. Eu estou com o horário estourado. Eu tenho um voo daqui a pouco. Eu estava aqui aperreado, não vi a hora de pegar o microfone para pregar. Eu estou viajando desde as 5 da manhã. Eu preguei ontem no Rio de Janeiro, lá na DVEC, com o pastor Silas. Vim para cá. Fui aqui para o interior, Itapiranga. 4 horas e meia de carro. Cheguei, fui para o púlpito, preguei 1h30, saí do púlpito e vim direto para cá. Eu estou quase chamando Jesus de Genésio aqui. Às 10 da manhã eu prego em Salvador, na Bahia. Depois tenho 2 cultos em São Paulo e mais uma vigília. Então, peço a oração de vocês para que Jesus me dê força. Amém? Só quem acredita que Deus fala, diga comigo: eu creio. Queridos, o texto que eu li do profeta Abacuque, texto lindo, texto muito conhecido, principalmente por nós assembleianos, que detemos sobre nós a unção do Pentecoste, do avivamento. Quantos e quantos congressos juvenis esparramados por esse mundo eu já não preguei debaixo do tema do livro do profeta Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra. Chegando aqui eu vi o nome da vigília, uma vigília de avivamento, e eu fiquei muito interessado nesse assunto esta semana, porque ontem lá no Rio de Janeiro e os outros 2 dias, eu estou pregando desde terça-feira, todos os lugares tinham o mesmo tema: avivamento. Aviva, desperta a sua igreja. Eu penso que não é um ato isolado, é uma necessidade. E a igreja de Cristo, mesmo de outros ministérios, estão na mesma vibe. Todos querem um profundo e poderoso avivamento. E desde criança eu entendo que avivamento não é apenas grito, não é apenas barulho. Só fui compreender isso plenamente nos áureos anos em que eu estudava em seminário, e o meu velho professor de hermenêutica, numa das reuniões, questionou os alunos para nós o que era um grande avivamento. Cada um de nós tinha uma palavra para dar. Eu lembro que o Abraão, um grande amigo meu, disse assim: pastor, avivamento é quando os crentes vêm para a igreja para a oração. E o velho pastor olhou para a gente e disse: isso é um sinal de avivamento, mas eu já vi sinais maiores. Aí um outro disse: é quando Jesus traz uma unção de cura e batismo com o Espírito Santo. E o velho professor disse: isso também é sinal de avivamento, mas eu já vi avivamentos maiores. Alguém resolveu falar: então é quando a igreja sai das 4 paredes e vai para a rua em busca de almas. E o velho professor disse a todos nós: isso também é avivamento, mas eu já vi um avivamento maior. E eu, o mais curioso da classe, falei com o professor: professor, o que pode ser maior para um crente do que ver curas, batismo com o Espírito Santo, oração e salvação de almas em forma de avivamento? E aquele velho sacou do bolso dele um lenço e disse: o maior sinal de avivamento que eu já vi até hoje é quando os crentes trazem para um culto um lenço, acreditando que naquela noite serão confrontados pela palavra. Se preciso for, vão chorar de arrependimento ou vão chorar diante da presença do Senhor, acreditando que Ele está ali. Nunca mais me esqueci disso. E desde que eu aprendi isso, eu tenho tentado compreender, e na minha compreensão ensinar, de que avivamento está muito além de gritos e barulhos. O avivamento produz gritos e barulhos, mas o intuito do avivamento não é esse.
A palavra avivamento é uma inflexão do verbo avivar. E a palavra avivar significa trazer de volta à vida aquilo que está morto, ou aquilo que está meio morto. Portanto, avivamento é ressurreição. E só pode haver ressurreição onde há mortos. E quando alguém em uma vigília resolve colocar o nome de avivamento, é porque mesmo sabendo que a vigília é um culto de sacrifício, e sacrifício ninguém faz porque quer, só faz porque precisa. Eu acredito que muitos vieram aqui em busca de uma palavra dizendo: Senhor, é a minha última noite. Crentes de vigília não são crentes normais. Os normais não vêm em vigília. Os normais fazem o culto normal. Só vem para a vigília quem já tentou de tudo em todos os lugares. A vigília é o último lugar. Por isso que vigília é culto de mais emoção, porque a pessoa vem desprovida de orgulho, de arrogância. Pode ser da plebe, pode ser pessoas da alta classe. Entrou numa vigília, a pessoa se vem com salto Luiz XV, solta, coloca de lado. Se vem com maquiagem, já dá um jeito de colocar uma que dura 24 horas. Ou vem sem maquiagem nenhuma, porque sabe que na vigília essa pessoa vai brigar com Deus. E a briga vai ser ferrenha. E oxalá que antes do sol nascer você receba de Deus uma palavra de mudança. Ainda que você saia da madrugada da vigília aleijado, saia dizendo: estou aleijado, mas Ele trocou o meu nome. Não sou mais Jacó, sou Israel, porque como príncipe lutei com Deus em uma madrugada e Ele transformou a minha vida. Só quem crê nisso diga: eu creio profundamente, pastor. Então só mais um grito de glória a Deus daquele tamanho. Roberto, mude a música para mim, filho. O profeta Abacuque viveu num tempo distante do nosso. Ele profetizou 20 anos antes de acontecer o terrível e fatídico cativeiro babilônico. Abacuque está catalogado entre os profetas menores do Velho Testamento. No Velho Testamento nós temos 12 profetas menores. Abacuque é o 8º deles. Abacuque é um velho de 70 anos de idade que sobreviveu ao cataclisma espiritual do seu povo. A nação de Israel, nos tempos de Abacuque, estavam para lá de Bagdá uns 5 coqueiros. Haviam se esquecido da pureza, da santidade. Haviam se esquecido dos puxões de orelhas que Deus deu em outros tempos. Se esqueceram da busca intensa por Deus através do rei Asa. Se esqueceram de que o rei Ezequias se entregou à presença do Senhor e caçou confusão com a sua própria família para que Israel fosse avivado em outro tempo. Esqueceram do rei Josias, que dentro do santuário encontrou um livro perdido, o livro da lei, perdido dentro da igreja do Velho Testamento. Esqueceram eles das formas como Deus agiu na época do profeta e sacerdote Eli, quando Deus resolve levantar Samuel. Israel, essa nação de Deus, essa nação impiedosa às vezes, essa nação santificada algumas outras vezes, e essa nação que conseguiu trocar Deus por todos os deuses da Mesopotâmia antiga, de Baal a Astarote, de Azera a Marduk, aos deuses daquele mundo pagão. Esse Israel que não soube agradecer e nem louvar a Deus por todas as coisas que Deus os havia dado, precisaram de uma correção. E a correção foi violenta. A correção foi antecipada por anúncios. Deus tomou Jeremias, Deus tomou Isaías, Deus tomou o próprio Abacuque, mas ninguém quis ouvir, nem Jeremias, nem Isaías e nem Abacuque. O povo pagou para ver. Eles acreditavam mesmo que porque estavam morando na terra que manava leite e mel, e de que porque a chuva caía no tempo certo, que a colheita vinha no tempo certo, que a mão de Deus permanecia sobre eles, mesmo carregando eles pecados de estimação, pecadinhos dos quais não abriam mão por nada. Haviam se contaminado com as nações vizinhas. Deus levantando Israel para ser modelo, e Israel querendo absorver o modelo das nações vizinhas. Um Israel que tinha uma memória extremamente curta. Bastava Deus fazer um milagre e eles iam à altura, aos gritos, à adoração, e 5 minutos depois estavam eles de novo procurando os deuses de pedra, de prata, de ouro, para se curvar diante deles. Deus avisou uma vez, 2 vezes. No livro de Juízes, por quase 300 anos, Deus sacudiu o seu povo, levantando e
fazendo eles caírem e Deus os levantando, esperando que eles se convertessem de uma vez por todas, até que entornaram o cálice da ira de Deus, fazendo com que o próprio Deus retirasse deles a sua poderosa mão. Abacuque é um dos últimos a gritar, mas a voz dele não foi ouvida. O tempo em que Abacuque viveu, Deus já havia desistido daquele povo. Por isso, o livro de Abacuque tem tão poucas profecias. São 3 capítulos. Se você quiser um dia passar por um erudito, uma pessoa que tem a capacidade mental e intelectual bem preparada, é só dizer para alguém: hoje eu li um livro inteiro. Só não diga que livro que é, né? Foi um livro filosófico, um livro religioso, porque o livro de Abacuque é um livro, só tem 3 capítulos. Você consegue ler ele em 8 minutos registrados no relógio. E aí você vai dizer: eu li um livro. Por que Abacuque profetizou tão pouco? Por que profeta menor? Seriam as suas profecias menores em peso de igualdade com as profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel, que são os profetas maiores? Não, é que no tempo em que Abacuque aqui estava, Deus não quis gastar saliva, Deus não quis jogar pérola aos porcos, Deus não quis puxar mais a orelha deles, porque eles não tinham mais condições nem de ouvir Deus. O Senhor havia gritado com Isaías dizendo: eu tenho um povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Só tem uma maneira de curá-los: eles precisam sentir a minha falta, eles precisam sentir a minha ausência. E quando sentirem a minha ausência, a minha falta, talvez assim eles se convertam de verdade. Abacuque, antes de gritar pela última vez, ele viu seu povo sucumbir diante dos erros e dos pecados. E Deus não deu a ele palavras de violência. O Senhor até contou para ele sobre os caldeus que haviam de se levantar contra Judá, mas assim Deus falou de maneira muito superficial, não era de maneira profunda. Abacuque percebeu que nos seus dias Deus estava como que dizendo assim: Israel, viva como quiser, já está determinado o tempo do juízo e não tem mais o que fazer. Abacuque, o velho, teve uma única graça na vida. Pergunte qual? Sobreviver. Porque nos tempos dele todos os profetas sofreram demais. Isaías morreu cerrado ao meio, abriram suas pernas, amarraram em uma madeira, pegaram um serrote cego e começaram a serrar pela sua virilha, e foram subindo, abrindo ele ao meio, até que as suas vísceras foram expostas, e até que o último órgão vital fosse destruído. O nosso irmão Jeremias terminou seus dias nas masmorras do palácio de um rei, com tuberculose, cuspindo sangue, simplesmente porque profetizou por 40 anos, e nenhuma de suas profecias se cumpriram nos seus dias. Foi ele chamado de falso profeta. E é ele que, quando está à beira da morte, dentro de um calabouço, no meio da escuridão, porque os calabouços ficavam no fundo dos palácios, perto das paredes de água, dos lençóis freáticos de água, e a umidade fez com que esse homem tivesse tuberculose. E no meio da escuridão ele escreveu um livro que está lá na nossa Bíblia, livro de Lamentações. No capítulo 5, verso 21, ele desabafa e ele grita assim: Senhor, renova os nossos dias como antes, a não ser que o Senhor esteja sobremaneira irado contra nós. Esta é a oração dos profetas. Então todos os profetas da Bíblia, com raríssimas exceções, conseguiram sobreviver. Abacuque é um sobrevivente. Eu estava em Israel estudando sobre os profetas com um professor de lá, um judeu nato, um rabino que falava a língua portuguesa, e ele contou para nós uma história, e aquilo mexeu muito comigo, e eu quero repartir com vocês. Ele contou para nós que nos tempos da Bíblia, nos tempos antigos, havia uma cultura de que quando um profeta não era morto, assassinado, quando ele chegava à idade de 70 anos, o Senhor Yahvé, o Senhor Jeová, visitava o profeta para colocá-lo em stand-by, ou para aposentá-lo, ou para fazê-lo ficar em estado de jubilação. E dizem os judeus que quando o Senhor visitava um profeta nessa situação, o Senhor dizia a ele: você trabalhou bem, me serviu bem, sobreviveu, então vou te dar um presente, faça um último pedido. E o professor nos ensinou que Abacuque recebeu essa visitação, e Deus disse a ele: Abacuque, você me serviu, eu não me utilizei muito de você porque eu desisti do povo, mas eu deixo você fazer um último pedido.
um velho de 70 anos. Poderia ter pedido a Deus uma aposentadoria rentável, poderia ter pedido a Deus uma casa de veraneio, poderia ter pedido a Deus uma viagem pelo mundo, poderia ter pedido a Deus longevidade para sua esposa, poderia ter pedido a Deus 1 milhão de coisas, e eu acho que se fosse eu teria pedido instantaneamente. Mas Abacuque percebeu nos seus dias que Deus havia deixado o povo de lado. E então o profeta Abacuque, ao invés de falar com Deus instantaneamente, pediu um tempo e foi meditar. E a meditação fez com que Abacuque enxergasse coisas que, se nós enxergássemos, talvez nós não estaríamos aqui. Todos os profetas da Bíblia, digo eu, não a Bíblia, quando eram ungidos por Deus, recebiam um aparelho invisível e espiritual que eu chamo de luneta telescópica. É claro que estou eu dizendo, não é a Bíblia que diz, já explico por quê. Todo profeta, quando ungido por Deus, recebia esse aparelhinho que era colocado aqui nos olhos. Eles regulavam e enxergavam o amanhã. Todos os profetas da Bíblia eram videntes. Pega Isaías, profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. O texto lindo que a gente transforma em poema: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, colocarão nele o nome de Emanuel. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías enxergou tudo isso. Isaías enxergou Jesus sofrendo na cruz. O capítulo 53 revela tudo isso para nós. Era um homem de dores, não havia nele beleza nenhuma para que nós desejássemos. O profeta Joel pegou a luneta e enxergou 835 anos antes do nascimento de Cristo a virtude que viria sobre a terra, e por isso resolveu abrir a boca e profetizar: assim diz o Senhor, eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os profetas tinham esta habilidade de enxergar o futuro. João, o apóstolo, enxergou no Apocalipse e deixou para nós escrito coisas que eu não quero ver, eu só quero depois confirmar, depois que eu estiver lá em cima do céu. Quem quiser viver o Apocalipse, fique à vontade. Eu não quero ficar aqui. Eu sou assembleiano, e o assembleiano sabe que nós não passaremos pela tribulação. O Senhor vai guardar, o noivo guardará a sua noiva. Então tudo isso está catalogado na Bíblia. Os profetas viam o futuro. Então eu posso ter o direito de dizer que eles recebiam de Deus esse aparelhinho, uma luneta telescópica, invisível e espiritual. Abacuque, quando foi meditar, deve ter fechado os olhos pensando no que pedir. Mas disse o meu professor lá em Israel que Abacuque resolveu pegar o aparelhinho, a luneta telescópica, invisível e espiritual, resolveu colocar nos olhos antes da aposentadoria e resolveu enxergar o amanhã. E quando ele viu o amanhã, o profeta sofreu, porque ele não viu apenas o amanhã. Acredito que no ápice da sua curiosidade, ele foi esticando a luneta para enxergar o depois de amanhã. E o que ele viu depois de amanhã deixou ele apavorado. E acredito que ele tenha visto dezenas, centenas de anos à frente, deixou ele entristecido. Não duvido de que ele tenha enxergado milhares de anos à frente e tenha tido náuseas. E o que ele viu fez ele mudar o pedido. Pede o que queres, Abacuque. Ao invés de pedir para ele, diz: Senhor, eu já tenho um pedido. Pois não, filho, qual é o seu pedido? Meu pedido é esse, Senhor: aviva. Aviva a tua obra. Deus deve ter dito: agora, quero um avivamento agora. Ele diz: não, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz ela ser conhecida. E quando o Senhor estiver irado, lembra-te da tua misericórdia. Pastor, por que o senhor chegou a essa conclusão? Porque Abacuque, usando a sua luneta telescópica, invisível e espiritual, ele enxergou o futuro dos seus filhos. Ele viu seus netos, ele viu seus bisnetos, ele viu seus tataranetos. Ele assistiu em loco tudo o que havia de acontecer com a nação de Israel, com a sua nação, com o seu povo. Um povo que ele amava, um povo por quem ele determinou trabalhar pelo resto dos seus dias, servindo ao grande Deus de Israel. E ele percebeu que Deus, no meio dos anos,
havia deixado a nação de Israel de lado. Abacuque viu os filhos dele começarem a se desviar. Ele viu os netos se desviarem por completo. Ele viu os bisnetos começarem a duvidar da existência de Deus. Ele viu os tataranetos assumirem a postura de dizer: Deus não existe. Eu não sei o que vem depois de tataraneto. Eu sei que ele os viu também. E ele os viu por causa da ira de Deus serem esparramados pela terra. Ele assistiu os 70 anos do cativeiro babilônico. Ele viu a destruição do santuário sagrado de Salomão. Ele viu a humilhação da reconstrução do templo pelas mãos de outros homens que não tinham o mesmo poder de dinheiro. Ele viu o templo de Zorobabel na sua infinita tristeza, porque era um templo extremamente simples. Ele assistiu a diáspora, não a primeira, segunda, mas acredito que ele tenha visto todas as diásporas quando Israel foi expulso da sua própria terra. Eu não duvido que ele tenha enxergado até o século XIX. Não duvido que ele tenha enxergado um alemão chamado Adolf Hitler tomar como ódio por uma nação da qual ele jamais sonhou em conquistar, de um povo que habitava na sua terra trabalhando para os alemães. E ele viu esse homem cozer e fazer fornos e fazer lugares de tortura e matar sem piedade 6 milhões de judeus. Eu não duvido que Abacuque, esticando um pouquinho o olhar da luneta, tenha enxergado o fatídico 7 de outubro do ano passado, quando os terroristas do Hamas entraram pela faixa de Gaza, e na faixa de Gaza mataram mais de 1.200 homens e mulheres. Não era uma guerra. Guerra se dá entre soldados com soldados. Aquilo foi uma crueldade. Eram soldados armados contra gente comum, contra homens, mulheres, cadeirantes, bebês, meninos, meninas, adolescentes. Eu assisti coisas que eu talvez não teria coragem de contar para vocês. Eu fui convidado para estar em Israel alguns meses atrás. Fui a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Eles escolheram 50, 60 pessoas pelo mundo que são amigos de Israel, pessoas que têm entonação vocálica, que são escutados, que quando falam as pessoas param para ouvir. E eu fui um deles. E eu assisti coisas que eu não queria jamais ter visto na vida. Eu vi vídeos que me fizeram na sequência vomitar, chorar, não dormir à noite, ficar traumatizado, porque eu não sabia que seres humanos eram tão capazes de fazer de tanta crueldade. E eu vi pegarem bebês e colocarem dentro de forno micro-ondas e ligarem o forno micro-ondas até as crianças ficarem esturricadas. Eu vi homens, não um, não dois, quase 10, estuprarem uma única mulher, para no final de tudo colocarem a mão dentro dela e arrancarem o útero dela com a mão enquanto ela estava viva. Coisas dessa natureza, feitas com um povo, simplesmente por serem quem são. E quem são eles? A nação de Israel, a nação eleita, aquele povo já sofrido por tantas e tantas vezes. Eu não duvido que Abacuque enxergou tudo isso. E o velho, quando enxergou tudo isso, olhou para trás e viu que ele teve uma vida boa, e viu que ele serviu a Deus. Ele ouviu a voz de Deus, Deus falava com ele, ele sentia a presença de Deus. Ele chegou a ir no santuário quando o santuário ainda estava a todo vapor. Então ele tinha razões de sobra para, se preciso fosse, morrer pela sua fé. Mas Abacuque pensou nos filhos, ele pensou nos netos, ele pensou nos bisnetos, ele pensou nos tataranetos. E o velho chegou à seguinte conclusão: eu aguento, eu tenho estrutura, mas os meus filhos não têm, os meus netos não terão, os meus bisnetos não terão. E se eu, como velho experiente, não agora aqui usar o pouquinho que tenho de moral no céu, se eu não usar um pouquinho do recurso que eu tenho, que está depositado numa conta sagrada no céu, se eu não usar o que tenho para fazer um pedido, não por mim, mas pelo futuro, quem o fará? E Abacuque trocou tudo por uma única oração. E a oração dele foi: Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos, aviva a sua obra bem longe da minha idade,
quando eu não estiver mais aqui, quando os meus ossos já forem em pó dentro de uma sepultura, lembra da oração deste velho. E se o Senhor lembrar, sacode a terra. Se o Senhor lembrar, aviva o povo, ressuscita aqueles que morreram na fé. Se o Senhor lembrar, Senhor, faz algo divino. Ei, se alguém for embora para o céu antes de mim por esses dias, e se você estiver andando lá pelos campos elíseos do céu e encontrar Abacuque, fale para ele: Abacuque, fique em paz, a sua oração foi ouvida. E se ele perguntar: você pode me dar uma prova? Você vai dizer: eu sou prova disso. Eu estava numa vigília lá em Manaus, numa madrugada, enquanto muitos até então só gritavam e pulavam, enquanto o velho pregador pregava, eu olhava para um canto e via gente chorando, eu olhava para o outro, eu via pessoas derramando lágrimas, eu via crianças nos colos das mães e as mães apertando elas, enquanto o pregador dizia: e o seu filho, em que igreja vai congregar daqui 10 anos? E o seu neto, que culto ele vai participar daqui 20, 30 anos, se Jesus não voltar até lá? Eu venho nesta noite não apenas como um pregador, mas como um velho profeta, como um soldado que vem do campo de batalha cheio de cicatrizes. Eu prego desde os 13 anos de idade, eu tenho 51 anos de idade agora, já preguei em quase 100 países do mundo e mais de 4.000 cidades do Brasil. Sou um deputado de 4º mandato, podia estar em casa agora, desfrutando de uma aposentadoria, viajando com a minha família, mas há uma fome de Deus pela terra, e eu falei com Deus: eu servi uma vez, eu quero servir de novo. Se ainda houver fôlego, me ajuda a despertar mais uma geração. Eu estou aqui como Abacuque para clamar nesta madrugada junto com vocês, pedindo a Deus: aviva a sua obra, Senhor Deus, mas aviva de verdade. Precisamos de um despertamento urgente, com todo respeito à geração mais nova, pela qual eu tenho respeito e amo de paixão. Esta geração mais nova precisa rever os seus conceitos, precisa rever os seus valores. Vocês não podem trocar a velha pregação ungida, ainda que extensa, por coisinhas pequenas pelas quais vocês hoje traem o evangelho. Eu sei que talvez não estão aqui, mas isso está sendo transmitido, está sendo gravado, vai ser feito cortes para a internet. É para você que está me vendo agora no TikTok, que passou 24 horas vendo videozinhos, querendo mensagenzinhas que massageiam o seu ego, querendo ouvir pregadores bonitinhos, com óculosinhos no rosto, com a perninha cruzada, sentado num banquinho, olhando para você dizendo: não importa o que você fez no verão passado, Jesus te ama de qualquer forma. Não é isso que vai te dar força. Esta palavra pode ser chamada de McDonald's, sabe aquela comida de fast food? Ela é até gostosa, mas não alimenta, não dá sustância. O que sustenta o crente é o mocotó de Jeová ainda, é a palavra, é o tucano, é a pregação bíblica, é a pregação forte. Eu sinto Jesus aqui dentro. Fazia tempo que eu não sentia algo tão forte. Deus está aqui. Os anjos estão marchando dentro da igreja, e o Espírito Santo está procurando homens e mulheres que querem se candidatar ao cargo de profeta nesta noite. Há uma placa no céu escrita: há vagas para profetas nessa noite. Profeta não é aquele que fala o que os homens querem ouvir. Profeta é aquele que fala que os homens merecem, precisam e vão ouvir, custe o que custar, doa quem doer. Ah, pastor, mas isso não vende. Daqui a pouco fecha uma porta. Deixa eu te contar alguém experiente aqui. Pode fechar uma porta, 2, 10. O dono do universo abrirá 100 mil, 10 mil. Ninguém pode parar aquilo que Deus levanta. Chega de ficarmos passando a mão sobre as pessoas e falando para elas que não importa o que elas fizeram no verão passado. É claro que pode vir como veio, mas não pode ficar do jeito que está. Tem que haver compromisso, tem que haver uma busca pela santidade, tem que haver uma busca pela presença do Espírito Santo. Ora, estamos vivendo festas pelo Brasil inteiro do centenário das Assembleias de Deus, 100, 110, 113, 114 anos. Eu preguei agora há poucos dias atrás lá no Maracanãzinho, no centenário
centenário das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. Pense num tumulto, pense num culto desorganizado. Centenário da igreja, nenhum pastor para dirigir o culto. Tinha lá um mestre de cerimônia, que quando ia apresentar cantor, pastor ou pregador, parecia mais aquele locutor do MMA lá americano. Parecia mais um show, dizendo: e agora com vocês, fulano de tal. Eu fiquei aperreado e atormentado. Me deram 20 minutos para pregar. Eu falei: Senhor, eu viajei para pregar 20 minutos, então me dê 20 minutos de metralhadora de Jeová aqui. Abri a boca, puxei um chicote desse tamanho. Quando comecei a bater com graça, as pessoas pararam para me ouvir, e aí comeram a palavra de verdade. E sabe o que eu contei para eles? Que 100 anos atrás daquela data, Daniel Berg e Gunnar Wing deixaram Belém do Pará e foram lá para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Os velhos missionários entendiam que para se conquistar uma nação tem que tomar ela pela sua capital. E eles chegaram lá no Rio de Janeiro, sabe fazendo o quê? Pregando um evangelho genuíno, pregando um evangelho poderoso, baseado em 4 pavimentos: Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e voltará para arrebatar a igreja. Não eram homens letrados como muitas pessoas pensam, até porque eles eram letrados lá na Europa, chegaram aqui analfabetos, tiveram que reaprender aprender a língua portuguesa. Mas esses homens, quando chegavam, traziam o céu junto com eles. Por onde passavam os missionários, Jesus curava doenças esquisitas. O Senhor fazia milagres que a medicina não conseguia explicar, e por isso as Assembleias de Deus cresceram. Eu estou pregando em uma Assembleia de Deus, então eu posso falar aqui. Você acha mesmo que a nossa igreja cresceu porque nós temos um monte de gente bonitinha? Não, nós temos espelho em casa. Você acha que a Assembleia de Deus cresceu porque tem muitos homens de muita autoridade? Hoje sim, tem um deputado federal aqui pregando, tem um vereador de uma capital aqui, mas não foi por causa disso. Isso aqui foi consequência dos atos de oração, consequência dos atos de entrega, consequências de um tempo de santidade. Os nossos pais pediram e Jesus ouviu a oração deles. Eu sou resultado de oração de pessoas que já morreram há 50, 60 anos, que oravam e diziam: Senhor, não deixa a peteca cair. Quando a igreja quiser ficar fria, levanta um maluco do meio do mato para ele pregar a verdade, custe o que custar. Esse barulho que nós estamos ouvindo aqui já é raro. Me ouça, esta unção que eu sinto nesta vigília, e por isso eu disse que vigília não é culto normal para crente normal. Não é mais normal ouvirmos isso. Você sabe, você vai na sua congregação de domingo, cultos pedantes, cultos pesados, cultos de apresentação, culto onde as pessoas vão para mostrar os seus talentos. Ah, pastor, mas a igreja está cheia. Quem foi que disse que avivamento é quantidade? Avivamento nunca foi quantidade, avivamento é qualidade. Se avivamento fosse quantidade, a marcha para Jesus em São Paulo era capa do New York Times. Imagine 3 milhões de pessoas marchando nas ruas de São Paulo. Isso é um fenômeno. William Bonner é obrigado a falar na Rede Globo: crentes marcharam para Jesus na última marcha, 3 milhões de crentes pisando sobre a terra. É bonito isso. Um dia eu estava assistindo, quando eu quis sentir orgulho, o Espírito Santo deu um puxão de orelha e disse: seria melhor. Eu disse: como? Se o William Bonner falasse assim: 3 milhões de crentes marcharam em São Paulo, vírgula, eles oraram e um paralítico andou. Um surdo ouviu, um mudo falou, ou pelo menos a cura de uma dor de dente. 3 milhões de pessoas marchando. Não há uma cura, não há um batismo com o Espírito Santo, não há uma salvação de almas. É só show megalomaníaco. As pessoas gostam de ir mostrar. Nós temos os nossos artistas, criamos os nossos bezerros de ouro. Vamos marchar. Ah, não, nós temos poder e autoridade. Temos. Onde está este poder? Onde está esta autoridade? Pastor, pega leve. O Brasil é o país mais avivado do mundo. Então me explique, por que o país mais avivado do mundo também é o país que mais mata bebês no mundo? 1 milhão de abortos por ano é feito no Brasil. As maiores cracolândias do mundo estão no Brasil. A desintegração das famílias nunca foi tão grande quanto no Brasil. O índice de assalto, como no Brasil, não é visto em lugar nenhum. O número de pessoas que foram assassinadas no ano passado supera a última guerra da Ucrânia.
com a Rússia. Pessoas assassinadas no Brasil, pelo quê? Por causa de celular, por causa de porcaria. E aí você vem me falar que há um avivamento no Brasil? Se houvesse um avivamento no Brasil, as pessoas teriam temor, as pessoas não matariam bebês. Se houvesse avivamento de verdade, os nossos filhos não estariam nas drogas, não trocariam o culto para estar lá no meio das redes uma hora dessa. Se houvesse um avivamento de fato no Brasil, nossas irmãs não ficariam em casa assistindo novela a semana inteira, nossos filhos não ficariam presos ao Big Brother, nossas crianças não queriam ficar parecidas com blogueiros de internet. Se houvesse um avivamento de verdade, o seu filho ia querer ser pregador como eu e não parecendo com o Cristiano Ronaldo. Se houvesse um avivamento de verdade, a sua filha ia querer ser uma missionária e não parecer com a Kéfera. Não há avivamento. Eu estou aguardando o avivamento. Quem sabe não começa essa noite aqui em Manaus? Quem sabe não começa aqui? Eu não duvido de que nessa noite Deus vai acender uma chama tão grande, vai vir um poder sobre este lugar tão grande, mas tão grande, que nesta madrugada ainda o Senhor te visitará com sonhos, visões, palavras proféticas. E se alguém crê nisso, reage, pelo amor de Deus, reage, reage. Levante a mão direita para o céu e chacoalhe ela assim. Peça licença a alguém do seu lado e agarre a pessoa pelo ombro, por favor. Se a pessoa te olhou com cara feia, fala para ela: ó, o médico falou para não contrariar o pastor. Depois dos 50 tem que respeitar. Agarrou? Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Não, com vontade, sacode com vontade. Diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa com vontade, sacode. Diga: para isso Deus te trouxe aqui hoje para te dar um sacode. Ele vai sacudir o seu ministério, vai sacudir o seu casamento, vai sacudir os seus filhos. Deus vai sacudir a cidade, Deus vai sacudir os bairros, Deus vai sacudir as ruas, as avenidas, os campos, os valados. Deus vai sacudir a nação brasileira. Eu vou mandar um recado já no meio da pregação: sai da frente, Satanás! Estamos em guerra. Segura um pouquinho, sente aí. Às vezes eu me sinto como um peixe fora d'água. Como eu prego há mais de 30 anos, eu sou um dos últimos remanescentes. Esse ano pregando nos Gideões, congresso missionário em Camboriú. 26 anos pregando no mesmo púlpito, ininterruptamente. É uma alegria, um orgulho, mas é uma responsabilidade. Eu cheguei no púlpito, sentei, olhei para o púlpito e me deu uma tristeza. Pergunte por quê? Eu não vi os meus amigos de antigamente. Os pregadores, os cantores, alguns estão cansados, outros estão combatidos, combalidos, tombados. E um monte de gente hoje gastando tempo na internet para tirar pedras. Semana passada, dentro do avião, um rapaz começou a falar comigo. Quando ele foi puxar o nome de um pregador, eu disse: amigo, por favor, não fale não. Não, mas a pessoa, eu falei: você sabe por que um homem cai ou não? Você sabe que isso aqui é uma guerra, não sabe? Existe o soldado que vai na linha de frente. Já assistiu filme de guerra? Aqueles filmes de antigamente? Você nunca achou estranho aquele grupo de soldados que vão bem na frente, alinhado assim, com a arma aqui?
e um monte de gente atrás, você já deve ter dito: por que eles não foram lá para trás? Por que quem está na frente vai morrer primeiro? Soldados como eu e outros somos linha de frente. Se o diabo briga com você, imagina a ira que ele tem na minha vida. Imagina a ira que ele tem das palavras que Deus já colocou nos meus lábios e abençoou muitas vidas. Se eu perguntasse aqui quem já assistiu uma pregação minha, eu acredito que quase todos já assistiram. Eu tenho pregações na internet com 20 milhões de visualizações, uma pregação. Imagine a fúria que ele tem. Você acha que eu estou de pé porque eu sou forte? Você acha que eu estou de pé porque eu sou santo, acima da média? Não. Eu só estou de pé porque tem outros soldados me cobrindo em oração. Já assistiu aquele filme quando os policiais vão enfrentar um bandido? Um diz assim: ó, me cobre que eu vou chegar mais perto. Aí ele sai correndo e o outro fica dando tiro para que ele vá chegando mais perto. Está faltando soldados para cobrir os outros que estão na frente. Por isso que nós estamos vivendo uma falência de pregadores e cantores, porque ninguém mais ora pela gente. As pessoas só vivem para criticar, só para falar que é vagabundo, que só cobra isso, que só faz aquilo outro. Ah, meu Deus, precisamos de um avivamento que comece aqui dentro, que reflita nos nossos olhos, que venha para a nossa consciência e que a gente comece a dizer: Senhor, nós não vamos deixar os nossos soldados morrerem. Nós vamos cobri-los em oração profunda. Abacuque enxergou o futuro. E às vezes eu me pego vendo o futuro também. Eu fiz 51, faço 52. Eu contei a última vez que eu estive aqui que depois que você faz 50 anos, é natural você ter uma crise de existência. Quer perguntar por quê? Porque você começa a perceber que você já passou da metade de uma existência normal. Eu, Marco Feliciano, se Jesus não me der essa graça, se Ele me colocar na régua, como todos os seres humanos desse mundo moderno, eu tenho mais passado do que futuro. Eu já dobrei a curva do Cabo da Boa Esperança. Eu subi, ascendi. Agora é queda livre. E quando você começa a perceber que você começa a envelhecer, a vida é como um carro. Tem dois lugares que a gente precisa olhar sempre no carro: é o para-brisa, e ele é grande porque ele te mostra o futuro, e tem o retrovisor. O retrovisor é pequeno, mas ele te mostra o passado. Um homem que depois dos 50 ele começa a enxergar apenas o passado, porque ele sabe que ele tem menos futuro do que passado. Aí as coisas que a pessoa tinha como vontade de buscar, de crescer, de fazer, de prosperar, essas coisas começam a ficar subjetivas, e você começa a perceber que tem coisas muito mais sérias. Uma delas é essa: o que nós estamos deixando para a geração que vem. Muitos pais, muitos pastores ficam procurando deixar para os seus filhos herança, quando na verdade deveriam deixar para os seus filhos um legado. Qual a diferença de legado e herança? Herança é algo que você constrói e deixa para a pessoa, e legado é algo que você deixa dentro da pessoa. Eu quero muito que Deus te marque nessa vigília. Quando eu me for daqui, eu vou ter que ir daqui a pouco. Outros vão vir, vão cantar, vão pregar. Jovens pregam muito melhor do que velho. E vocês de novo vão gritar, vão pular. E tem que fazer isso, e continue fazendo isso. Mas quando a vigília terminar e vocês forem para casa, sentem com a família, reavalie a sua fé. Comece a perceber o que é que te traz à igreja. Se você vem para a igreja ou se você vem para um culto de entretenimento. Se o que te atrai a Cristo é a sua fé, a sua convicção de que Ele é real, de que Ele morreu na cruz e ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja, ou se você vai à igreja porque você gosta do ambiente, gosta da pregação, gosta do cara descolado, gosta da turma, gosta do pessoal que vai sair com você para comer pizza depois.
Porque se for isso, não vale a pena estar aqui. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui ainda é a casa do eterno Deus de Israel. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto eu prego, debaixo de tanta graça e glória, acredite vocês, ainda tem gente aqui dentro que não sabe o que está fazendo aqui. Sério, tem casais trocando carícias aqui dentro. Eu não vou apontar para não humilhar as pessoas. Gente trocando carícias, beijos, passando a mão nas costas um do outro. Só Deus sabe qual é a proposta para quando a vigília terminar, se vão para casa ou se vão para um motel. As pessoas perderam a noção do que é Deus, do que é igreja, do que é santidade. Aqui não é um teatro, aqui não é uma reunião do Rotary Club, do Lions Club, da maçonaria. Eu não venho aqui em busca de algo que massageie o meu ego. Eu não quero autoajuda. Eu preciso de ajuda que venha do alto. Essa ajuda que eu quero. E essa ajuda pode chegar a qualquer momento. Eu vou encerrar contando para você uma história, me escute. Na pandemia, teve um dia que eu não aguentei ficar trancado dentro de casa e eu saí. Andando pela cidade com o meu carro, de repente eu me vi na rua da velha igreja onde eu me converti. Desliguei o carro, sentei no meio-fio, usando máscara, e fiquei olhando para a igreja. Como a memória da gente é poderosa. Eu fiquei olhando para a velha igreja, ela fica de esquina, uma igreja pequena onde eu me converti. E eu fui transportado pela minha mente para o tempo. Para onde eu olhava, eu tinha uma memória. Eu com a Bíblia, eu conversando com um amigo, eu chegando com a minha bicicleta Barra Forte. Eu viajei naquele pensamento. E eu me lembrei de um culto de domingo todo especial. Culto de domingo para a gente era uma coisa linda. O culto era 7h30. Mas 7 horas a gente já estava dentro da igreja. Ninguém estava sentado, batendo papo, mascando chiclete, vendendo carro, vendendo Denodê, vendendo Tupperware. Não, não. A gente ia e dobrava o joelho e aguardava em oração o culto começar. E eu me lembro que eu cheguei 5 minutos atrasado. E 5 minutos atrasado era imperdoável. A igreja já estava cheia, o meu lugarzinho reservado. Eu orava entre 2 amigos. A gente era chamado de trio Parada Dura. A gente disputava para ver quem gritava mais no culto. E estavam faltando o terceiro tenor, que era eu. Eu cheguei e saí pulando todo mundo, um medo de esbarrar neles. Eles estavam chorando. Olhei o banco todo molhado. Na verdade eu não sabia se era de lágrima ou se era de cuspe. Mas a gente não tinha nojinho. Passava o braço, dobrava o joelho, encostava a cabeça no banco duro de madeira e orar também. E aí a glória de Deus se manifestava. Os bancos da mocidade ficavam na lateral do púlpito. E eu me lembro que eu olhei por cima do ombro e vi pelos pés que o meu pastor estava no culto aquele dia. Eu gostava de todos os cultos, mas o culto que o meu pastor estava era diferente. Cada um começava o culto de um jeito. Tinha um velho presbítero que começava chacoalhando o sininho até todo mundo quietar. Amém, 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 vamos começar o culto. Tinha um que começava batendo palma. Irmãos, vamos ficar de pé, o culto vai começar. Mas o meu pastor, ele começava cantando. Meu pastor era um baiano sem pescoço. Tem 2 tipos de baiano, com e sem pescoço. O baiano sem pescoço é aquele que a cabeça dele é colada aqui. Se conheceres um assim, cuidado, a criatura é bruta, é bravo. Era bravo, mas era um homem santo. E eu me lembro que ele começava cantando, e quando eu vi o pezinho dele cruzado assim sobre as pernas, eu disse: hoje o culto vai ser fogo. 7h29, eu olhando para o meu relógiozinho Cássio, igual aquele que o Bolsonaro usa, velhinho. Foi 7h30, ele é pontual. 7h30 escutei arrumando o microfone, dava aquelas microfoninhas, né? Falei, vai começar o culto. Aí meu pastor começava cantando um hino. O hino que ele começava cantando era assim, olha: em fervente oração tens o meu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir.
Quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor Você não sente falta disso? Eu amo worship. Eu amo essas músicas poderosas que temos. Mas você não sente falta? Será que é só eu que ando saudosista? Está faltando alguma coisa. Não há mais profecias. Não há mais interpretação de línguas. Há quanto tempo você não vê alguém falar que foi arrebatado? O que está acontecendo? Será que o Senhor nos abandonou? Será que estamos como no tempo do profeta Abacuque, em que Deus não queria falar mais? Teria Deus mudado? Ou será que tudo que eu vivi na minha infância na igreja era uma mentira? Seria manipulação de homens? Não. É que Deus não age, Ele reage. Você busca e Ele te deixa achar. Você bate a porta e Ele abre para você entrar. Você procura e Ele te ajuda a encontrar. Você manda a glória para cima e Ele manda a glória de cima para baixo. Não adianta vir para uma reunião como essa e ficar olhando o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Não adianta vir para uma vigília e ficar aí insensível, com esse braço cruzado, mascando essa desgraça desse chiclete, me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Não adianta falar que é pentecostal e vir para uma reunião como essa e ficar com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Só tem uma maneira de acontecer o milagre: é você começar a buscar. Fica de pé comigo, por favor. Eu vi um menininho ali. Tem um menininho aqui. Aquele garotinho ali. Você, olha aqui para mim. Você pode vir aqui rapidão, rapidão, rapidão. Rápido, 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 rápido. Rápido. Sobe aqui. Vem cá. Tudo bem com você? Sim. Qual é o seu nome? Caio. Caio. Quantos anos você tem? 9. 9 anos? Desse tamanho já? O que você comeu, menino? Você é casado? Não. Graças a Deus. Caio, você pode me abraçar com as duas mãos e me segurar? Olhe para mim. Antes que você murmure da pregação desse velho pregador, entenda que você aguenta qualquer coisa, porque os seus olhos viram a glória de Deus, os seus ouvidos ouviram a voz dele. A minha geração é a geração raiz. Nada abala a nossa fé. Por quê? Porque quem já pisou no santo dos santos.
Agora, e a geração do Caio? É por ele. É por ele. É por essa menina que está do seu lado, por esse bebê que está no seu colo ou no ventre. Em qual igreja eles irão congregar daqui 10 anos, se não houver um avivamento agora? O espírito de Moloque visita o mundo moderno. Quer que sacrifiquemos os nossos filhos. Já entregamos os filhos nas mãos de professores socialistas que não temem a Deus e que não acreditam em nada que os olhos não podem ver. O Estado já está comprometido com o espírito do anticristo. Somos a última barreira. Eu não estou pregando para homens e mulheres normais. Eu estou pregando só para homens e mulheres que vão sacudir esse mundo antes do arrebatamento da igreja. Pode voltar. Pegue na mão de quem está do seu lado. Se tu estás nesta palavra, Pai, eu quero um sinal. Levanta uma geração de profetas a partir desta noite. Assim, meu Pai, como o Amazonas é o topo do mapa do Brasil, geralmente, Senhor, o fogo começa pelo pé, mas o Rio Grande do Sul foi sacudido. Se não veio fogo de baixo para cima, que o fogo comece de cima para baixo. Que o Senhor levante aqui em Manaus uma geração do avivamento. Que haja um poder jamais visto, jamais procurado e sonhado nesse nosso país. Onde houver alguém se entregando, meu Pai, coloca dentro deles dons. Renova todos os que são batizados com o Espírito Santo. E onde houver alguém que nunca falou em línguas, batiza eles com o Espírito Santo agora, meu Pai. Levanta os profetas, Espírito Santo, traz os dons, porque nós vamos navegar no seu oceano. Recebe esta presença. Oh, que desce com fogo. Os dons, o avivamento, a santidade, eu ordeno. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Aí vai abraçar 2 pessoas e vai dizer para elas: somos a geração do avivamento. Fomos atraídos pela presença do Senhor. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, esta vigília ainda vai dar o que falar. 2,5, caravanas virão do Brasil inteiro para assistir cultos nesta vigília. 2,75, Manaus será chamada de terra do avivamento da última hora. 2,90, esta igreja será sacudida pelo poder de Deus. 3, jogue no chão, pise em cima. Abrace 2 pessoas. Eu poderia